Pois é, está falando das contribuições, Estela, são 2/3 ainda de ausência de países que não se posicionaram. Tem uma expectativa muito grande sobre os países da União Europeia. Ainda falando de Estados Unidos e olhando para esse cenário de contribuições que não vieram, são esperadas, mas de maneira menos audaciosas. Qual seria a virada de chave, né, para que se chegasse de fato num nível de contribuições sobre essas metas climáticas razoável, para que a gente pudesse sair da COP de Belém dizendo que houve um avanço em relação a essas contribuições. E puxando ainda o gancho dos Estados Unidos, você falou bastante sobre isso. Me surgiu a dúvida, o que seria a presença do governo Donald Trump na COP de Belém? Seria um ponto dificultador, de repente, para a realização desses avanços? Ou seria um gesto de, ainda que diante de tantas divergências, uma abertura para diálogo? Olha, primeiro sobre as metas climáticas. A gente teve algumas sinalizações, mas elas ainda não foram apresentadas formalmente. Da União Europeia, você mencionou, existe uma grande expectativa na meta europeia. Primeiro, porque eles sempre se colocaram como líderes da ação climática e esse atraso acaba minando essa imagem, né? E segundo, porque eles são um grande emissor histórico, um dos maiores e grandes responsáveis aí pela crise climática que a gente vive. Então a gente precisa ver o que eles vão colocar na mesa. Eles deram uma sinalização, existe uma grande expectativa que eles façam isso até a COP, mas esse atraso é completamente injustificável. Você também teve uma sinalização importante da China, que pela primeira vez sinalizou que ia se comprometer com a meta de redução sobre toda a sua economia. Isso já é um passo bastante significativo, mas a meta que eles falaram que eles vão apresentar ainda é muito distante do que a gente precisaria. Afinal, a China é o maior emissor atual e está entre os maiores históricos já, apesar de ser um país em desenvolvimento, né, na divisão que foi feita. E você tem outros países que ainda não apresentaram, que também são grandes emissores, grandes economias, como a Índia. Então, quando você tiver, principalmente a apresentação de todos os países do G20, como eles são 80% das emissões, a gente vai ter um retrato melhor do que a gente teve com o atual relatório que a ONU soltou sobre as metas, porque hoje você não tem nem base suficiente para fazer uma análise sobre o todo que se precisa. Mas sendo realista, muito provavelmente, mesmo com todos esses países apresentando metas, a gente não vai ter metas ambiciosas o suficiente para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus, que é importante para nós, para os impactos que nós já estamos sentindo não serem ainda piores e a gente aí não acabar ultrapassando os chamados pontos de não retorno que a ciência coloca para vários ecossistemas super importantes no equilíbrio climático. Então, para a gente é importante limitar o aquecimento a 1,5 graus, ainda que a gente passe de 1,5 graus um pouco e volte. E o que a gente precisaria para isso? Há 2 anos atrás, os países concordaram por consenso, ou seja, todo mundo concordou no que seria necessário para limitar o aquecimento a 1,5 graus. E dentre as muitas decisões que foram feitas, eu vou destacar 2, porque são as 2 que têm prazo até 2030. Uma delas é zerar o desmatamento e a degradação até 2030, e a outra é que a gente vai se afastar dos combustíveis fósseis de forma justa, equitativa e equilibrada com ações até 2030. Isso é muito importante, porque os combustíveis fósseis, eles são responsáveis por 3/4 do problema. Ou seja, você não consegue curar uma doença se você não atacar 75% do problema, né, do que causa aquela doença. Então, inevitavelmente, a gente tem que tratar de como os países vão abandonar o combustível fóssil de maneira organizada. E desde 2023, essa conversa não avançou nem 1 centímetro. Então, se fosse para a gente falar sobre a maior contribuição que a COP30 pode dar para o enfrentamento da crise climática, seria ela começar uma conversa séria sobre como vai ser essa transição para longe dos combustíveis fósseis e como que a gente organiza isso de um jeito que seja justo, equitativo e equilibrado para todo mundo, porque essa transição não vai acontecer de forma igual e na mesma hora para todo mundo. Então, se a gente começar essa conversa, se a gente começar a organizar isso,
aí realmente a gente coloca a COP30 no mapa das COPs, no histórico, e realmente ela vai ser lembrada por todos.